Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 13 de janeiro de 2017. E vamos ao destaque do dia. O governo está atuando em municípios de Minas Gerais para ajudar a controlar a febre amarela. Ministro da Saúde, Ricardo Barros, garante apoio do governo e orienta a população a se vacinar. Nós mandamos 2 equipes para lá, estamos orientando a população, mas a única solução é vacinação. Vacinas estão e sempre estiveram disponíveis e nós gostaríamos que todos procurassem, não só em Minas, como também em São Paulo, os postos de vacinação. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Em entrevista exclusiva, Gilberto Kassab, ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, garante que a internet usada em casas e escritórios vai continuar sem limites de dados. O governo afirma, o Ministério afirma, eu como ministro afirmo, a banda larga continuará sendo ilimitada. Então, fiquem tranquilos porque o nosso compromisso é com o consumidor. Recomeça na segunda a convocação de beneficiários do auxílio-doença para fazer uma nova perícia médica. A gente explica quem vai ser convocado e como agendar a perícia. Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e Roberto Camargo. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br. O governo de Minas Gerais decretou hoje estado de emergência em saúde pública em função da febre amarela. 152 municípios são atingidos pela medida. Por enquanto, foram notificados casos da doença em 21 cidades mineiras. A febre amarela não existe mais em áreas urbanas, mas o vírus ainda circula na zona rural e em regiões de mata. Por isso, a orientação para quem visita ou mora nessas áreas é se vacinar. E equipes do Ministério da Saúde estão em Minas Gerais para ajudar a controlar a doença. Você sabe quais são os sintomas da febre amarela e onde tomar a vacina? A repórter Gabriela Noronha explica. Até o momento, segundo o Ministério da Saúde, existem 20 casos prováveis de febre amarela silvestre, sendo 10 mortes prováveis no estado de Minas Gerais. No total, são 110 casos suspeitos notificados e 30 mortes suspeitas da doença em 21 municípios. A técnica de vigilância epidemiológica, Cristina Segato, explica que a febre amarela é uma doença infecciosa aguda, que pode levar à morte em cerca de uma semana, se não for tratada rapidamente. Febre amarela é uma doença grave causada por um vírus. O mosquito é o vetor da transmissão dessa doença. É uma doença que a pessoa está bem, de repente ela tem uma febre alta, dor no corpo e ela também, em geral, apresenta uma icterícia, que é uma coloração amarela que pode aparecer na pele, geralmente no início da doença. Então é importante que ela busque atendimento médico o mais rápido possível. Segundo orientações do Ministério da Saúde, toda pessoa que mora ou vai viajar para regiões silvestres, rurais ou de mata deve se imunizar. Para pessoas de 2 a 59 anos, 2 doses da vacina são suficientes para garantir a proteção. Para adultos, o intervalo de uma dose para outra é de 10 anos. No caso de crianças, a recomendação é tomar a vacina a partir de 9 meses de idade, com reforço aos 4 anos. Mas se a criança vive em área de risco, a aplicação pode ser feita com 6 meses. Pessoas com 60 anos ou mais que nunca foram vacinadas ou sem o comprovante de vacinação devem procurar um médico que vai avaliar se a imunização é necessária. Em Brasília, Juliana Rocha, mãe de Davi, de 1 ano e 1 mês, ficou preocupada quando soube dos novos casos da doença no Brasil e levou o filho ao posto de saúde para atualizar o cartão de vacina. Por isso eu vim hoje, trouxe ele aqui para atualizar o cartão dele todo. Sabia que estava atrasado a febre amarela. O Ministério da Saúde está apoiando o estado de Minas Gerais e municípios na investigação de casos suspeitos de febre amarela silvestre. Segundo o ministro Ricardo Barros, 2 equipes do governo estão aplicando medidas de controle nos municípios. Os casos de febre amarela em Minas Gerais, nós mandamos 2 equipes para lá, estamos orientando a população, mas a única solução é vacinação. Vacinas estão e sempre estiveram disponíveis e nós gostaríamos que todos procurassem, não só em Minas, como também em São Paulo, os postos de vacinação. A vacina contra a febre amarela está
está no calendário nacional do Sistema Único de Saúde e é oferecida de graça pelo SUS. Em 2016, foram enviadas aos estados mais de 16 milhões de doses. Reportagem Gabriela Noronha. A economia brasileira cresceu de outubro para novembro do ano passado. É o que mostrou um dado divulgado hoje pelo Banco Central. O chamado Índice de Atividade Econômica aumentou 0,2% em novembro. Este índice é uma prévia do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. O resultado foi puxado principalmente pelo desempenho das vendas no varejo. E este é mais um indicador de que a economia brasileira está se recuperando. O Banco Central utiliza o Índice de Atividade Econômica para avaliar o comportamento da inflação e orientar as decisões sobre os juros. Em novembro, o índice apresentou um crescimento de 0,2% sobre outubro. As vendas no varejo foram as principais responsáveis pelo número positivo, com destaque para produtos de supermercados, material de construção, equipamentos para escritório e informática, imóveis e eletrodomésticos. O índice consolida informações de 16 tipos diferentes de pesquisas, incluindo os setores da indústria, serviços e da agropecuária. É o que explica o economista da Universidade de Brasília, Newton Marques. E o que o Banco Central quer é a tendência, ele não quer acertar no ponto, ele quer a tendência. Para onde está indo a economia? Que esse é o grande desafio para os economistas. Para onde é que está indo a economia? Está estabilizada, está caindo ou está subindo a atividade econômica? Então, é dessa forma que o Banco Central consegue calibrar a política monetária, a política de crédito, tendo em vista esse índice que foi desenvolvido, que é o chamado IBC-BR. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central acaba servindo também como uma prévia do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país e é utilizado para medir o comportamento da economia brasileira. O dado completo de 2016 só vai ser conhecido em março deste ano. Sobre o resultado, já existe consenso de que, ao invés de crescer, a economia encolheu. Mas para este ano a previsão é diferente. A expectativa do governo é de uma alta de 1%. Já o Banco Mundial previu um aumento de 0,5%. Para o economista Carlos Eduardo de Freitas, ex-diretor do Banco Central, 2018 deve apresentar um crescimento ainda maior. Mesmo que nós não tenhamos resultados concretos desde logo, se os investidores comprarem a ideia de que o governo é sério, de que o governo sucessor dele será um governo sério, comprometido com equilíbrio macroeconômico, é possível que essa recuperação possa ser um pouco mais forte, principalmente em 2018. Alguns indicadores revelam um maior dinamismo da economia neste ano. A previsão de inflação, que já está em queda, deve fechar 2017 em 4,8%, segundo o Boletim Focus do Banco Central. Já os juros foram reduzidos pela instituição para 13% ao ano nesta semana, o que pode impulsionar o consumo e os investimentos. Reportagem Paulo La Sálvia. O instituto responsável pelo Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, está completando 80 anos. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, também faz avaliações e estatísticas que servem de base para a elaboração de políticas públicas de educação no país. A data foi comemorada em Brasília. O instituto ganhou uma bandeira oficial e foi homenageado pelos Correios. Foi em 1937, quando o Brasil vivia a ditadura do Estado Novo, que foi criado o Instituto Nacional de Pedagogia, responsável por fazer pesquisas sobre os problemas do ensino da época. Mais tarde, ele teve o nome mudado para Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, em homenagem ao educador que presidiu o órgão nos anos 50. No evento dos 80 anos de fundação da autarquia, comemorado nesta sexta-feira em Brasília, o filho de Anísio Teixeira, Carlos Teixeira, foi homenageado em reconhecimento pela atuação do pai à frente do Instituto. Meu pai implementou os centros regionais de pesquisa educacional, que incrementava a pesquisa em educação e o treinamento de professores através de escolas experimentais no Rio, em Pernambuco, em São Paulo, no Rio Grande do Sul e na Bahia. O INEP é hoje responsável pela elaboração e aplicação das provas do Enem.
o Exame Nacional do Ensino Médio, e também coordena as avaliações e estatísticas da educação nacional em todos os níveis, como detalha a presidente da instituição, Maria Inês Fini. O INEP faz todos os levantamentos do censo da educação básica, o censo da educação superior e realiza as avaliações da educação básica com o SAEB, a Prova Brasil, a ANA, e faz os exames com o ENEM, o INSEJA e o CELPE-BRAS. Além disso, no ensino superior, ele realiza o INAD, toda a avaliação institucional e contribui para a elaboração de índices de qualidade que permitem monitorar a educação brasileira. O ministro da Educação, Mendonça Filho, destacou a importância do órgão para a realização do Enem. Sem o INEP, jamais nós poderíamos promover um Enem com a qualidade, com a segurança que nós promovemos todos os anos. No aniversário de 80 anos, o INEP ganhou uma bandeira oficial e um novo portal na internet. Os Correios lançaram um selo e um carimbo comemorativos. E foi criado o Prêmio INEP de Jornalismo. Reportagem, Ney Pereira. 19h11 no horário brasileiro de verão. A partir de segunda, 530 mil pessoas que recebem o auxílio-doença vão ser convocadas pelo INSS para fazer uma nova perícia médica. A gente explica quem vai ser convocado e como agendar a perícia daqui a pouco. Os estoques de leite humano estão em baixa em todo o país. E quem mais sofre são os bebês prematuros, Gabi. Os bancos de leite pedem ajuda para mães de todo o Brasil que possam ajudar. O pequeno Arthur tinha apenas 8 meses quando veio ao mundo. Foi o leite materno que a mãe Júlia produzia de sobra, que o ajudou a crescer e a ficar mais forte. E como o leite nunca é demais, a dona de casa resolveu doar também para outros bebês prematuros. Tem outras crianças que a mãe não pode amamentar, né? Então é bom quando as outras mães que amamentam venham doar. Porque o leite materno é o essencial para os bebês. Os estoques de leite humano estão em baixa em todo o país. Só no Centro de Referência para Bancos de Leite Humano do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, o IFF, no Rio de Janeiro, a queda no número de doações neste mês já atinge 60% com relação a julho de 2015. Por semana, já são 20 litros de leite a menos do que o necessário para alimentar os bebês prematuros. Um problema recorrente, segundo a gerente do centro, Daniele da Silva. Nessa época do ano, os estoques começam a cair. É uma época que todo mundo viaja, inclusive as nossas mães doadoras. Para a Daniele, o leite humano é essencial no desenvolvimento dos bebês prematuros. Todos os nutrientes do leite, eles são funcionais. Eles têm uma função de proteção, uma função do crescimento, uma função do desenvolvimento desse bebê que nasceu antes do tempo. A psicóloga Vanice Maria é mãe e doadora há pouco tempo, mas já sabe descrever a alegria de ajudar outros bebês. Assim, o leite materno a gente sabe que ele traz um benefício muito maior para a criança que qualquer outro leite. Então, assim, é o bem que eu quero para minha filha, é o bem que eu também quero, assim, poder dar de alguma forma para outras crianças. As mães que desejarem contribuir devem entrar em contato pelo telefone gratuito 0800 268 877 ou procurar o banco de leite mais próximo de casa. Reportagem Natália Mello. Você na Voz do Brasil. A proposta de reforma da Previdência que está no Congresso Nacional tem detalhes que deixaram os nossos ouvintes com dúvidas. E aqui no quadro Você na Voz, vamos responder os ouvintes. A repórter Natália Kozlik começa respondendo Mário de Franca, em São Paulo. Meu nome é Mário de Franca, São Paulo. Porque quando se fala em reforma da aposentadoria, a primeira classe a ser atingida é dos que ganham entre o salário mínimo e R$ 2.500 e os grandes salários não são atingidos. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Mário. Nós levamos sua pergunta ao secretário de Políticas de Previdência Social, Benedito Brunca. Vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre isso. As novas regras, elas têm esse caráter das chamadas regras permanentes, que abrangem todos os profissionais, todos os trabalhadores, tanto da área pública quanto privada. Já o Fernando Lucarini, de São Paulo, capital, tem dúvidas sobre as regras de transição. Boa noite, meu nome é Fernando, aqui de São Paulo.
Brasil. Eu tenho 47 anos e se essa medida PEC for aprovada, eu que me aposentaria aos 53 anos, eu tenho que esperar até os 65, ou seja, mais 12 anos. O que me parece injusto, não ter uma regra de transição para todas as idades. O secretário Benedito Brunca explica o porquê dessa linha de corte. O problema da proporcionalidade da transição é que poderia levar a um tempo de transição de até 35, 40 anos, né? Porque quem entrasse no mercado de trabalho um dia antes, ele estaria com direitos a uma transição, né, lá no futuro. E a situação do equilíbrio das contas da Previdência Social justificam a adoção de uma linha de corte que é essa relativa à idade dos homens com 50 anos ou mais e mulheres com 45 anos ou mais, que teriam que estar já, né, enquadrados na regra de transição, e os que estão abaixo desse limite teriam que fazer a sua regra de aposentadoria dentro do critério permanente. Para terminar nosso quadro de hoje, vamos ouvir o Cícero Frias, de Catanduva. Oi, a minha mãe tem 56 anos e ela gostaria de saber o seguinte: ela foi contribuinte do INSS como assalariada, porém faz 5 anos que ela vem pagando como MEI e trabalhando de maneira autônoma. Ela gostaria de saber se soma-se o tempo que ela já tem de contribuição mais o tempo que ela está contribuindo como MEI, microempreendedor individual. Cícero, vamos à resposta do secretário Benedito Brunca. Todos os contribuintes, são várias categorias de segurados. O pessoal pode ser empregado, pode ser contribuinte individual. O MEI é uma derivação, né? É uma forma do contribuinte individual, pode ser doméstico. Eles, todos os tempos de contribuição são somados para efeito da apuração do tempo dos 25 anos exigidos para fins de definição do benefício. Hoje nós ficamos por aqui. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Natália. E você que tem dúvidas sobre algum programa do governo federal, mande a sua pergunta aqui para a Voz do Brasil. Basta gravar uma mensagem e mandar para o nosso e-mail, voz@ebc.com.br, ou no WhatsApp 61 99862 7345. 61 99862 7345. A nossa produção vai procurar a resposta para você. Participe. E por falar em participação do ouvinte, nós recebemos diversas perguntas após a entrevista com o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, que veio ao nosso estúdio na terça-feira para falar sobre os avanços das telecomunicações. Um dos assuntos tratados por Kassab foi o acesso à internet em localidades distantes. E é sobre este tema que recebemos diversos questionamentos. Por isso, voltamos a falar com o ministro Gilberto Kassab. Em entrevista exclusiva à Voz do Brasil, ele voltou a afirmar que levar a internet para regiões distantes é uma prioridade do governo. É muito bom ter a oportunidade, mais uma vez, de conversar com os ouvintes da Voz do Brasil em relação aos avanços das telecomunicações do país. Um dos países que tem políticas públicas mais avançadas do planeta. Eu quero dizer a vocês que a nossa prioridade sempre, e continuará sendo por muito tempo, os usuários, o consumidor. E é evidente que essas regiões distantes, elas vão ter da nossa parte todo o apoio necessário, porque são regiões que, às vezes, do ponto de vista econômico, não interessam às empresas, às concessionárias. Essa é a razão de colocarmos nos contratos das obrigações para que elas possam estar se instalando nessas regiões. Não há quem, no mundo de hoje, possa despender o uso da internet. E, mais recentemente, começamos a trabalhar na nova lei, que vai permitir, a nova lei de telecomunicações, investimento muito, mas muito grande mesmo, para levar a internet, levar a banda larga, aonde ela ainda não estejam no nosso país. Kassab também garantiu que os planos de internet banda larga fixa, aquela usada em casas e escritórios e que são oferecidos pelas empresas de telefonia, vão continuar com franquias sem limites de dados. Por conta de uma entrevista que eu dei recentemente, algumas pessoas ficaram com a impressão de que poderia ser alterada a banda larga no que diz respeito a ela ser ilimitada ou não. Então eu quero dizer aos nossos ouvintes de todo o Brasil que o governo afirma, o Ministério afirma, eu como ministro afirmo, a banda larga continuará sendo ilimitada.
Então, fiquem tranquilos, porque o nosso compromisso é com o consumidor. 19 horas e 20 minutos no horário brasileiro de verão. 89 de cada 100 voos foram pontuais no período do Natal e do Ano Novo. E a operação Fim de Ano nos aeroportos mostrou também que 9 em cada 10 passageiros ficaram satisfeitos e elogiaram os serviços. 89% de pontualidade nos voos. Este foi o resultado da Operação Fim de Ano, realizada em 15 aeroportos brasileiros. Os dados são da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, e ficaram acima da meta perseguida de 85% de pontualidade. De acordo com o diretor do Departamento de Gestão Aeroportuária da Secretaria de Aviação Civil, Paulo Henrique Poças, os resultados são consequência de treinamentos, melhorias na gestão e inovações tecnológicas feitas nos últimos anos. Isso representa a evolução do setor, né? Com investimentos, com as concessões, com melhoria de gestão, né? Com inovações tecnológicas. Além da pontualidade nos voos, o índice médio de satisfação do passageiro no período alcançou 4,26, em uma escala de 1 a 5 pontos. O atendimento foi elogiado por 9 em cada 10 passageiros. O diretor ressalta que a Copa do Mundo, as Olimpíadas e principalmente as Paralimpíadas ajudaram a fazer com que os aeroportos investissem na melhoria do trabalho. Para nós foi muito mais desafiador as Paralimpíadas que as Olimpíadas, porque nós tínhamos um compromisso, né, de atender as pessoas com respeito, né? E isso nos movimentou a construir processos específicos, simulações para atendimento dos paratletas. O Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, foi o segundo mais pontual do mundo em 2016, segundo estudo de uma empresa britânica. Até o ano passado, o Brasil nunca havia sido mencionado no relatório. De 2011 a 2015, o Brasil investiu 20 bilhões de reais nos aeroportos brasileiros em recursos públicos e investimento privado. Reportagem Alessandra Bastos. Trabalhadores que recebem auxílio-doença e não fazem perícias há mais de 2 anos, além de aposentados por invalidez que tenham menos de 60 anos, devem ficar atentos. É que começa na segunda-feira a nova fase do pente fino do INSS, que vai revisar os benefícios. O analista financeiro José Francisco Bota recebe o benefício do auxílio-doença há 1 ano. Esta semana foi até uma agência do INSS para fazer sua 5ª perícia médica. Ele destaca a importância do benefício para quem não pode trabalhar. Por causa das condições financeiras, tem me ajudado muito, né? Eu acho muito válido o trabalho do INSS. E o nosso salário, né? Todo mês é depositar na minha conta bancária. E é para garantir o benefício de pessoas que realmente precisam, como José Francisco, que o INSS vai prosseguir com a revisão do auxílio-doença de trabalhadores que não fazem perícias há mais de 2 anos e também de aposentados por invalidez que tenham menos de 60 anos. A nova fase do pente fino do INSS começa na próxima segunda-feira, dia 16. A expectativa do governo é que seja concluída em 2 anos. O secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Alberto Beltrame, explica que os beneficiários não precisam ir a uma agência do INSS antes de receber a convocação. É importante frisar que ninguém precisa sair correndo e se dirigir a uma agência da Previdência, a agência do INSS, para marcar a sua perícia. Todos os beneficiários, todas as pessoas que serão convocadas serão por meio de carta com aviso de recebimento. Então, podem aguardar tranquilamente na sua casa, que vai receber uma carta, e a partir do recebimento dessa carta, há um prazo de 5 dias úteis para que a pessoa entre em contato com o telefone 135 para agendar o dia e a hora da realização da sua perícia. O INSS estima revisar 530 mil benefícios de auxílio-doença e mais de 1 milhão de aposentadorias por invalidez. A economia deve ser de aproximadamente 6 bilhões de reais por ano. Na primeira fase da revisão, feita no ano passado, foram quase 21 mil perícias. Cerca de 80% dos benefícios foram cortados. A economia para o Fundo da Previdência foi de 220 milhões de reais. Reportagem Ney Pereira.
E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite para você e bom fim de semana. Boa noite e até segunda. Brasil, ordem e progresso. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal mantém posse de prefeito eleito em Goiás. Justiça concede adicional de insalubridade a carpinteiro que trabalhava exposto ao sol. Mulher deve indenizar ex-marido por mentir sobre verdadeira paternidade de filha. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Uliana Gomes. E eu sou o Arthur Filho. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, mantém posse do prefeito eleito do município goiano de São Luís de Montes Belos, Eudecírio da Silva. O vice dele foi declarado inelegível, por isso a Justiça Eleitoral de Goiás havia suspendido provisoriamente a posse do prefeito eleito, Ricardo Viúla. No Tribunal Superior Eleitoral, a diplomação do prefeito foi garantida de forma provisória, considerando que ele pode assumir o posto sem a companheira de chapa. Já no Supremo Tribunal Federal, a coligação derrotada na disputa das eleições em São Luís de Montes Belos argumentou que o registro negado da candidata a vice deve ser imediatamente cumprido com a invalidação de toda a chapa. Assim, para a coligação, deveria ocorrer a posse do presidente da Câmara Municipal como prefeito interino e a realização de novas eleições no município. Mas, ao rejeitar o pedido, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, manteve a posse do prefeito do município goiano, Eudecírio da Silva, e destacou que o caso sobre o registro de candidatura da vice-prefeita ainda aguarda julgamento definitivo no TSE. E, de acordo com a ministra, o resultado da escolha popular deve prevalecer enquanto o processo não for concluído. Carpinteiro que trabalhava exposto ao sol tem direito ao adicional de insalubridade. A decisão é da Justiça do Trabalho no Mato Grosso, Johnny Luna. A exposição do trabalhador ao sol extrapolou os limites de tolerância estabelecidos em norma de segurança no trabalho. A atividade do carpinteiro a céu aberto ainda o deixava exposto a poeira e cimento, sem utilização de equipamentos de proteção individual adequados. Por isso, a empresa deve pagar o adicional de insalubridade no percentual de 20%. Mulher deve indenizar ex-marido por esconder verdadeira paternidade de filha. O valor foi fixado em R$39 mil, Carlos Ribeiro. A menina nasceu em 1982 e desde então foi criada pelo homem que pensava ser o pai dela. Mas exame de DNA mostrou que ele não é o pai biológico, como a mãe afirmava. Para o julgador do caso no Tribunal Paulista, o ex-marido foi enganado para criar a filha de outro homem e por isso deve ser indenizado pela mulher. Companhia Aérea Gol é condenada a indenizar família por atraso em voo internacional. A família acabou perdendo o voo de conexão para o Brasil. Emily Almeida. De acordo com o processo, houve falha no cálculo de fuso horário entre as cidades de Curaçao, no Caribe, e Caracas, na Venezuela. E após o atraso no voo entre essas cidades, os passageiros perderam a conexão de volta ao Brasil. A família ainda conta que não recebeu auxílio da Gol e nem da empresa onde tinham comprado as passagens. Por isso, tiveram que comprar novos bilhetes de volta ao Brasil por outra companhia aérea. A decisão da Justiça de Minas Gerais levou em consideração todos os transtornos causados à família e condenou as empresas a pagar indenização no total de R$20 mil. Empresa atacadista deve indenizar cliente em R$3 mil. A mulher foi atingida na cabeça por caixa de produto de limpeza. Mônica Cardoso. O caso aconteceu em um supermercado no Distrito Federal. A mulher contou que estava fazendo compras quando a caixa caiu na cabeça dela. Ela foi levada ao hospital e o gerente do estabelecimento teria garantido que os custos seriam arcados pela empresa. Mas a mulher gastou R$400 no hospital e não foi ressarcida. A juíza do caso
considerou os transtornos que a consumidora passou e condenou a empresa atacadista a ressarcir a mulher e a pagar R$3 mil por danos morais. Plano de saúde deve arcar com o serviço de home care à idosa vítima de AVC. A mulher depende de equipamentos para respirar. Com a demora do plano em autorizar o home care de acordo com indicação médica, a idosa acabou pegando infecção hospitalar. Por isso, a Justiça do Rio Grande do Norte condenou a Unimed Natal a oferecer urgentemente os serviços na casa dela a esta idosa. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. A você, uma boa noite. Boa noite, bom fim de semana. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado. A inflação caiu em 2016 e José Aníbal diz que essa queda é essencial para a retomada do crescimento. Já Capiberibe alega, a inflação foi menor porque a economia está em recessão. Diante dos problemas hídricos, Roberto Muniz defende que a água tenha mais atenção do Senado em 2017. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. A inflação caiu para 6,29% no ano passado. Anunciado esta semana pelo IBGE, o índice é bem menor que o de 2015, que foi de 10,67%. Para o senador José Aníbal, essa queda é fundamental para a retomada do crescimento, mas o senador João Capiberibe alega que a inflação menor em 2016 é reflexo da recessão. Repórter Marcela Cunha. A inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, fechou 2016 em 6,29%. O patamar ficou abaixo do teto de 6,5%, o que não acontecia desde 2014. O senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo, disse que a expectativa do governo é que a inflação deva convergir para o centro da meta de 4,5% ainda em 2017. Segundo José Aníbal, o caminho para a retomada do crescimento será a geração de empregos, contribuindo para o aumento da renda das famílias brasileiras e a queda da inflação. Eu mesmo tive a oportunidade de dizer ao presidente, a preocupação agora é com a padaria. As grandes empresas, também corporações, mas os pequenos e médios, serem encorajados a reativar um pouco mais o seu negócio na medida que cai a inflação, comece a investir para adquirir um bem, ajudar a fazer girar a roda da economia. Já o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, defende que a redução da inflação é reflexo do desaquecimento na atividade econômica, marcado pelo declínio no consumo, aumento da inadimplência e alto nível de desemprego. Desde 2015, uma redução drástica no consumo. Essa taxa de juros já não se justifica há muito tempo, que a redução da inflação está se dando em função da recessão. O país está em recessão, com um declínio dramático do consumo, portanto, não há por que não baixar as taxas de juros, né? Porque a inflação está caindo, não é por outra coisa que por falta de consumo. A queda na inflação foi um dos fatores que permitiram ao Comitê de Política Monetária reduzir nesta semana a taxa básica de juros para 13% ao ano. Os projetos aprovados em dezembro pelo Senado para pôr fim a supersalários no serviço público devem ser votados este ano pela Câmara dos Deputados. Um dos projetos visa garantir que nenhum servidor ganhe mais que os ministros do Supremo Tribunal Federal, como prevê a Constituição. Hoje existem muitos servidores ganhando mais que isso. E segundo o senador Regufe, do Distrito Federal, tem desembargador no Rio de Janeiro recebendo mais de R$200 mil. Por isso, Regufe considera o projeto do Senado necessário para acabar com brechas na lei que permitem os supersalários e também para defender o contribuinte, que é quem banca essas altas remunerações. O governo paga isso, mas alguém paga o governo. E esse que paga o governo é o contribuinte brasileiro, aquele que paga impostos. Há um teto
teto constitucional de R$ 33.763. Se há brechas na legislação para que alguém burle isso e passe a ganhar mais do que o teto, cabe a nós, enquanto legisladores, criar uma nova legislação que feche essa torneira, porque essa brecha vem tirando um dinheiro do contribuinte que não deveria estar tirando. Para o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, os supersalários no serviço público são inaceitáveis, principalmente agora que o Brasil enfrenta sérios problemas econômicos e elevado desemprego. O judiciário tem obrigação de dar exemplo, como o executivo e o legislativo. Alguém está contribuindo para pagar essa conta e alguém penalizado, jogado nos braços do descaso, ou seja, no descaso do desemprego, e alguns hoje, servidores públicos, que estão vivendo os descalabros como do estado do Rio de Janeiro. Então é preciso que nós tenhamos bom senso. Nós não podemos, de fato, criar uma casta especial na nação. Na luta contra os salários acima do teto, o Senado aprovou também que os portais de transparência publiquem os valores de salário, férias, 13º e auxílios recebidos pelos servidores. Já o senador Roberto Muniz, do PP da Bahia, alerta que o Brasil tem desafios a vencer na questão hídrica. Ele destacou que a água não é apenas fundamental à vida, mas também à economia, onde é essencial para a geração e a manutenção de empregos em todos os setores. Segundo o senador, 3/4 dos empregos no mundo dependem da água. Por isso, ele alertou que algo precisa ser feito para evitar que a escassez e os problemas no acesso à água atrapalhem o crescimento do Brasil. Diante disso, Roberto Muniz espera que a água e seus diversos usos sejam uma temática fundamental no Senado neste ano. Que essa agenda e essa temática tão importante para o nosso país e para o povo brasileiro, que tem vivido crises imensas por causa da estiagem, ou muitas vezes pelo excesso de água, pelas chuvas, né? A falta também da drenagem urbana é um problema no saneamento, que nós possamos, em 2017, trazer essa temática para dentro do nosso debate. O piso nacional dos professores foi reajustado para quase R$ 2.300. O senador Pedro Chaves defende a valorização do magistério e lamenta que metade dos estados e municípios ainda não consigam pagar o piso, como explica o repórter George Cardim. O piso salarial dos professores teve um reajuste de 7,64% e passou de R$ 2.135 para R$ 2.298. O valor é o mínimo que deve ser pago aos professores da educação básica da rede pública no Brasil, com carga horária de 40 horas e ensino médio. No entanto, de acordo com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, 14 estados não conseguem cumprir a legislação. Para buscar atingir a meta, o governo federal repassa 10% do Fundeb para estados e municípios. O senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul, que relatou a reforma do ensino médio, admitiu que os municípios estão tendo dificuldades de pagar o piso salarial, mas defendeu um esforço maior das prefeituras para valorizar a categoria. Mas o professor tem que ser valorizado, que é a figura central, o grande maestro dessa orquestra chamada educação. Então é necessário mesmo que haja valorização do professor, que ele tenha boa formação, qualificação, educação continuada e garantir esse piso mínimo. E os municípios precisam fazer um esforço maior. Às vezes o município tem investido em outras áreas e não tem priorizado a educação. É fundamental que o município entenda que tudo passa pela educação. A valorização no magistério é o objetivo de vários projetos do Senado. Um deles obriga o governo federal a complementar o salário dos professores nos estados e municípios que não puderem pagar o piso. Pela proposta, 5% do dinheiro das loterias federais será usado para ajudar no pagamento do piso aos professores. E você? O que acha desse projeto e de outros que estão em exame no Senado? Ligue para a Rádio Senado e deixe sua opinião, crítica ou sugestão. Ligue para o 0800 61 22 11 e participe. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição: Alexandre Campos, Larissa Bortoni, Leila Herédia, Lúcio Mar Rodrigues e Paulo César Lopes. Áudio: Eliseu Caires. Apresentação: Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Produção: Rádio Senado, sob direção de Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana. Boa noite. Minuto do TCU. Auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União identificou 20 riscos na Agência Nacional de Cinema, a Ancine, relacionados ao desenvolvimento e à regulação do setor audiovisual brasileiro. Entre os riscos apontados está a demanda excessiva de tempo para a análise de projetos e para resolver questões internas, a tomada de decisões equivocadas e a concentração de recursos entre poucos beneficiários. O TCU identificou que em 2014, no programa Brasil de Todas as Telas, 73% do capital efetivamente liberado destinaram-se a apenas 3 beneficiários. A auditoria observou ainda que a Ancine tem possibilidade de entregar serviços e resultados com maior qualidade. O relator do processo é o ministro Marcos Benquerer Costa. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Minuto do TCU. Auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União identificou 20 riscos na Agência Nacional de Cinema, a Ancine, relacionados ao desenvolvimento e à regulação do setor audiovisual brasileiro. Entre os riscos apontados está a demanda excessiva de tempo para a análise de projetos e para resolver questões internas, a tomada de decisões equivocadas e a concentração de recursos entre poucos beneficiários. O TCU identificou que em 2014, no programa Brasil de Todas as Telas, 73% do capital efetivamente liberado destinaram-se a apenas 3 beneficiários. A auditoria observou ainda que a Ancine tem possibilidade de entregar serviços e resultados com maior qualidade. O relator do processo é o ministro Marcos Benquerer Costa. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Comissão Especial estuda a modernização das leis do futebol. Deputados comentam ações para fortalecer a agricultura. Parlamentares discordam de efeitos da reforma do ensino médio. Boa noite. A aprovação da proposta de reforma do ensino médio na Câmara teve o apoio de professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins. Ela afirma que a matéria enviada ao Congresso pelo governo Temer tem como base o texto aprovado em comissão especial que discutiu o tema na Casa. A proposta de reforma do ensino médio, ela veio através de uma medida provisória, mas ela, em mais de 90%, as propostas apresentadas e votadas foram as mesmas que foram apresentadas, votadas pela comissão especial que eu fiz parte. Essa proposta de alteração busca ampliar a carga horária do ensino médio. A proposta final ficou em 1.400 horas por ano, por dentro do ensino médio, e um estágio intermediário que seria passar das 800 horas anuais que nós temos hoje para 1.000 horas, de forma a assegurar uma cobertura maior dentro da base nacional curricular. A deputada explica que o Conselho Nacional de Educação vai ouvir estados e municípios, professores e alunos para saber quais conteúdos devem ser garantidos em cada uma das áreas do conhecimento. Professora Dorinha Seabra Rezende destaca ainda que o texto aprovado inclui um financiamento complementar para a educação por 10 anos. Mas, na opinião de Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco, a reforma do ensino médio representa um retrocesso para a política pedagógica e de aprendizagem no Brasil. A parlamentar reconhece a necessidade de mudanças para atualizar conteúdos e adequar as vocações para enfrentar as desigualdades regionais e transformar a escola num ambiente agradável e que motive os estudantes. No entanto, Luciana Santos avalia que as mudanças aprovadas na Câmara não produzem esse efeito. Essa reforma que está sendo proposta, ela vai na contramão dessa possibilidade, porque você reduz conteúdo de modo drástico. Praticamente você só obriga como disciplina português, matemática e inglês, nem sequer ciências, que é básico. Nós não queremos nas escolas os jovens alienados, com visão
pequena da vida, do cotidiano. Nós queremos preparar a nossa juventude para a vida, com uma visão crítica do mundo. Desenvolvimento regional. Em 2016, o Espírito Santo passou pela pior seca dos últimos 80 anos. Embora o estado tenha sofrido prejuízos em vários setores da economia, Dr. Jorge Silva, do PHS do Espírito Santo, consegue ver um lado positivo da estiagem. Houve uma ação efetiva do governo do estado, com várias ações de construção de represa, um programa de reflorestamento dos morros, um programa de providenciar com que as nascentes fossem protegidas. Então, a minha visão é que nós saímos mais fortalecidos, com uma melhor visão. É importante que a gente use esse aprendizado para o resto da nossa vida. Mesmo com as ações do governo, o Dr. Jorge Silva pede que a população combata o desperdício e utilize a água com responsabilidade. Para o congressista, o uso sensato da água e as ações de enfrentamento à seca diminuem os impactos que a crise hídrica provoca no dia a dia da população e na economia. Economia. Contrário à legalização dos jogos de azar no Brasil, Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, afirma que a iniciativa vai dificultar o trabalho das forças de segurança no combate ao crime organizado, especialmente à lavagem de dinheiro. Ele também rebate os argumentos de quem defende a medida. A alegação de que a liberação dos jogos de azar se justifica porque geraria empregos e aumentaria a arrecadação de impostos são duas falácias. Agora, se essa é a lógica, então, por que não legalizar, por exemplo, o tráfico de drogas? Porque existe alguma coisa que gera mais emprego no Brasil do que tráfico de drogas? A quem interessa a legalização dos jogos de azar no Brasil? É um caminho para a lavagem de dinheiro, para justificar o produto da corrupção. Uma blindagem para beneficiar quem? Acho um erro avançar nessa proposta. O Brasil não precisa da legalização dos jogos de azar. Pelo contrário, é preciso combater o crime organizado e combater as ilegalidades. Marcos Rogério acrescenta que os jogos de azar criam vício, dependência e empobrecem ainda mais a população. Projeto de lei que visa promover o desenvolvimento das faixas de fronteira no sul do Brasil garante isenção fiscal a empresas que se estabelecerem no local. Afonso Ram, do PP Gaúcho, acredita que a proposta pode ajudar a coibir crimes, como o tráfico de drogas e o roubo de animais, entre outros. Como o Brasil tem 16 mil quilômetros de fronteira em 12 estados diferentes e somente 5% da população vivem nesses locais, Afonso Ram entende que essas áreas precisam de uma atenção especial do poder público para se desenvolver. O objetivo deste projeto de lei que visa incentivo à promoção de indústrias, de desenvolvimento econômico, social, geração de empregos, ocupação dessa região, para que nós não tenhamos o problema da contravenção, que nós não tenhamos os problemas relacionados também a drogas, a armas, o próprio abigeato, que eu sou autor já da lei que penaliza aqueles que furtam animais, e, portanto, a faixa de fronteira, ela precisa ser tratada como faixa a ser desenvolvida. E por isso esse projeto isenta por 10 anos as indústrias que se instalarem com incentivo, reduzindo parte do lucro, 75%, nos próximos 10 anos. Agricultura. O Brasil é o segundo maior produtor de alimentos do mundo e, de acordo com Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, tem quase que dobrar a produção agropecuária para passar a liderar o ranking e alimentar os 9 bilhões de habitantes do planeta em 2050, segundo dados da ONU. Graças ao potencial do Brasil para o agronegócio e ações governamentais, Sérgio Souza observa que este é o único setor que não tem sido afetado pela crise econômica. Se nós olharmos para dentro de uma crise, o agro é o único que não tem sofrido, porque as pessoas têm que continuar se vestindo, comendo, e o Brasil, por ser um país tropical, tem um potencial enorme de produção em todo o ano. Nós produzimos 2, 3 safras ao ano. O Brasil tem demonstrado nos últimos anos que a crise não atinge o setor de alimentos quando há um controle de longo prazo de financiamento de safra, de programas de governo, de abertura de mercado externo, e eu vejo que é isso que está fazendo
fazendo o nosso ministro Blairo Maggi, abrindo as portas para o Brasil no exterior, para aumentar as nossas exportações, especialmente em produtos acabados. Zé Silva, do Solidariedade, comemora a liberação de 52 milhões de reais pelo governo federal para fortalecer o serviço de assistência técnica e extensão rural nos estados. O parlamentar frisa a importância dos recursos para aprimorar o trabalho desenvolvido pelo extensionista. E o extensionista é aquele profissional da agronomia, aquele profissional que trabalha com a família, muito mais do que produzir alimentos. Ele trabalha o desenvolvimento sustentável da propriedade e o desenvolvimento integral da família rural. Por isso é importante esse extensionista ter melhores condições de trabalho. Esses recursos são para infraestrutura de tecnologia de informação, novos veículos, móveis, equipamentos, e com isso os extensionistas terão condição de atender melhor os nossos agricultores. O deputado destaca ainda o pioneirismo da Emater em Minas Gerais, que completou em dezembro 68 anos de existência. Zé Silva considera o extensionismo, que está presente na maioria dos municípios brasileiros, indispensável para o desenvolvimento do país. Consumidor. Proposta em tramitação na Câmara altera o regime de tarifas aplicado à prestação de serviço de transporte aéreo doméstico. Autor do projeto, Carlos Henrique Gaguin, do PTN de Tocantins, quer regulamentar a cobrança de passagens compradas em promoções e que precisam ser remarcadas. Carlos Henrique Gaguin afirma que, em muitos casos, é inaceitável pagar o que as empresas exigem para remarcar um bilhete comprado na promoção. Esse projeto nosso vai fazer com que as empresas não podem cobrar mais do que 3 vezes do que o menor preço cobrado nas promoções. Eu vou citar uma promoção de Palmas a São Paulo, e de volta R$200. Às vezes acontece alguma coisa, você não pode viajar. Quando você vai remarcar essa passagem, você não vai pagar nem R$200, não. Você vai pagar 2-3 mil reais. Automaticamente você perdeu esse dinheiro que você deu. Isso eu estou falando de milhares e milhares de pessoas. Então, um calote que eles estão dando é uma falsa promoção. Saúde. Presidente da Frente Parlamentar de Combate ao Câncer, Antônio Jacome, do PTN do Rio Grande do Norte, considera positivo o trabalho realizado pelo colegiado em 2016. O deputado citou a visita ao Hospital de Barretos, em São Paulo, referência no tratamento oncológico no país. No entanto, Antônio Jacome avalia que o debate mais importante, que ainda não foi finalizado, diz respeito ao financiamento do Sistema Único de Saúde. Para ele, é preciso encontrar alternativas para financiar o SUS. O debate permanente que a gente tem através da Comissão de Saúde quanto ao financiamento do SUS, que é uma questão que a gente sempre debate muito. A gente precisa melhorar o financiamento do SUS. A demanda é sempre maior do que a oferta, do que o aporte financeiro para financiar a saúde pública no Brasil. Previdência. Crítico da reforma da Previdência, Zeca Dirceu, do PT do Paraná, afirma que exigir 49 anos de contribuição do trabalhador exclui qualquer possibilidade do brasileiro se aposentar de forma digna e respeitosa. A exigência de uma contribuição por quase 50 anos, 49 anos, já elimina qualquer possibilidade de alguém se aposentar de forma digna. Nós vamos ter no futuro as pessoas se aposentando apenas com 80, 85, 90 anos. Todos nós sabemos da dificuldade que o brasileiro tem de se manter de forma ininterrupta no mercado de trabalho com carteira registrada. Uma questão histórica, não só do Brasil, mas acontece no mundo todo. Todos nós sabemos da dificuldade de uma pessoa começar a trabalhar com 16, 18 anos. Igualar homens e mulheres é desconsiderar também a jornada dupla e tripla que a mulher cumpre. Para Zeca Dirceu, a proposta prejudica não só o trabalhador, mas também a economia, porque, segundo avalia o deputado, o texto desconsidera a importância do pagamento dos benefícios do INSS para milhares de pequenos municípios em todo o país, que dependem basicamente desses recursos. Segurança Pública. Preocupado com o descaso do governo do Distrito Federal com as polícias civil e militar que atuam na capital, Laerte Bessa, do PR, defende que as corporações voltem a ser geridas pela União.
Ele lembra que, com a promulgação da Constituição de 1988, a responsabilidade de administrar as polícias passou para o governo distrital. Elas são organizadas e mantidas pela União e nada mais importante do que retorná-la à sua origem, porque a instituição é clara, ela dá apenas a gestão para o governo do Distrito Federal. Mas quando ela é mal gerida, como está acontecendo no Distrito Federal, nós temos que retorná-la à União, porque a Polícia Federal hoje é um exemplo para o país e para o mundo. E a Polícia Civil e a Polícia Militar do Distrito Federal já foram exemplo para o mundo. A Polícia Civil já foi considerada a melhor polícia da América Latina e hoje está relegada a terceiro plano pela má gestão do governo do Distrito Federal. Laerte Bessa também defende a equiparação salarial dos policiais civis do Distrito Federal com a Polícia Federal. Entenda o Congresso. A mesa diretora é a responsável pelo andamento dos trabalhos legislativos. Ela é eleita a cada 2 anos e possui 7 membros titulares: o presidente, 2 vice-presidentes e 4 secretários. Também são eleitos 4 suplentes de secretários. São as mesas diretoras da Câmara e do Senado, por exemplo, que promulgam as emendas à Constituição. E juntas, com exceção do cargo de presidente da Câmara, também formam a mesa que dirige o Congresso Nacional. Acompanhe a Rádio Câmara e entenda o Congresso Nacional. Uma campanha em parceria com a Rádio Senado. Eleições. Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a antecipação das eleições gerais, marcadas oficialmente para 2018. Segundo o parlamentar, a antecipação do pleito pode resolver a crise institucional que o Brasil enfrenta. Nós precisamos chamar uma eleição direta já, porque o desemprego aumenta, a economia baixando, a violência aumentando, e aí o governo sem credibilidade. Nós precisamos ter movimentos, precisamos que o governo Michel renuncie e chame eleição direta para estabilizar a economia, estabilizar o direito dos trabalhadores, estabilizar a geração de emprego e também para parar de perseguir trabalhadores tanto no campo como na cidade. O deputado critica ainda as medidas adotadas pelo governo, como a emenda constitucional que limita o teto de gastos públicos pelos próximos 20 anos. Nas palavras de Marcon, o trabalhador está sendo prejudicado com as propostas apresentadas pelo Poder Executivo ao Congresso. Direitos Humanos. A Câmara aprovou o projeto de Keiko Ota, do PSB de São Paulo, que cria o Dia Nacional do Perdão, a ser comemorado anualmente em 30 de agosto. Nesse dia, a deputada perdeu seu filho, Ives Ota, que foi sequestrado e assassinado brutalmente aos 8 anos. A deputada relata que o ato de perdoar mudou a sua vida. Eu trouxe aqui para o Congresso, para ser aprovado, o Dia Nacional do Perdão, para que as pessoas coloquem em prática o perdão, porque o perdão é o único caminho para que a gente possa realizar a paz entre as pessoas. E quando eu dei aquele meu perdão, do fundo do meu coração, aos algoz, que eu fiz a oração do perdão para limpar o meu subconsciente, eu que não podia engravidar, e com a força do perdão, veio mais uma filha, que foi a nossa redenção. O projeto de Keiko Ota, que cria o Dia Nacional do Perdão, já foi encaminhado ao Senado e aguarda a decisão do plenário. Esporte. Comissão Especial da Câmara deve votar em fevereiro o anteprojeto de modernização das leis do futebol. O texto em discussão prevê a abertura de capital em bolsas de valores para reforçar o caráter de clube-empresa. Saiba mais sobre o assunto na reportagem da Rádio Câmara. O texto do relator deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, altera a Lei Pelé e o Estatuto do Torcedor, além de estabelecer normas gerais sobre relações trabalhistas, regime de tributação e formação de atletas, entre outros pontos. As mudanças são resultado de mais de um ano de debates, audiências públicas e reuniões com ligas
de futebol da Europa, promovidas pela Comissão Especial de Reformulação da Legislação do Esporte. Quanto à figura jurídica dos clubes de futebol, Rogério Marinho mantém as duas existentes hoje, sociedade empresária e sociedade sem fins lucrativos, mas cria uma terceira, a Sociedade Anônima de Futebol, para permitir a abertura de capital em bolsas de valores e reforçar o caráter de clube-empresa. Na Alemanha, até 49% do capital de um clube pode ser disponibilizado para o setor privado. Na Inglaterra não há essa limitação de percentual. Então, esse modelo é um modelo vitorioso em dois países que são exemplos de organização de futebol. Mas tudo isso como alternativa, como opcional. O clube é quem vai definir qual é o caminho que deve seguir. O novo regime de tributação parte do princípio de que futebol é atividade econômica de grande potencial lucrativo. A cobrança dos impostos será feita em regime parecido com o Simples Nacional, aplicado às pequenas empresas. Marinho explica que outro foco do anteprojeto está em ajustes na legislação trabalhista a fim de proteger as peculiaridades da profissão de jogador de futebol. São 25 mil atletas que nós temos no Brasil. Esses atletas profissionais têm um regime de trabalho completamente distinto. É uma carreira curta, normalmente tem 12, 13, 14 anos de atividade. 80% dos atletas brasileiros profissionais ganham R$1.000 por mês. Então a gente tem que ter um tratamento para ele em relação à própria consolidação da lei do trabalho, que permita que a sua atividade seja exercida de forma adequada e dar segurança jurídica aos clubes de futebol. Neste sentido, o texto propõe, entre outros pontos, o parcelamento do repouso semanal remunerado em 2 períodos de 12 horas ou a conversão de 1/3 das férias em dinheiro. Na formação de atletas, Rogério Marinho prevê a divisão dos jovens em 3 categorias: fundamentos, de 12 a 14 anos de idade, desenvolvimento, de 14 a 16 e aperfeiçoamento, de 16 a 19 anos. Para trabalhar com esses jovens atletas, o profissional deverá apresentar certidão negativa de antecedentes criminais, além de plano de formação discriminando todas as atividades. O anteprojeto tem 133 artigos. Também trata de seguro de vida ou de acidentes pessoais para atletas profissionais de futebol, relações de trabalho do treinador profissional, gestão do futebol e justiça desportiva. Se aprovado na comissão especial, o relatório de Rogério Marinho vai se transformar em um projeto de lei e, a partir daí, iniciará a tramitação pelas comissões temáticas da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite para você. Boa noite, bom final de semana. Nós voltamos na segunda-feira. Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.